Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Muito obrigado. Vamos para mais uma reunião de estudos. Aula 730, no geral, e pelo YouTube 359. Então, vamos para a primeira parte, que é perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas sempre devem colocar 3 itens básicos: sexo, estado civil e a idade, ok? São fatores importantes. Então, a primeira pergunta: feminino, 65 anos, viúva. Há uma desarmonia relacionada aos meus antepassados. O que fazer? O que fazer é orar diariamente, todos os dias sem falta. Todos os dias sem falta, ok? Então, é preciso fazer com que eles compreendam a verdade. Quando a pessoa compreende a verdade, aquele sentimento de atrito, de conflito, do ego falando alto, ele vai se diluindo, vai se enfraquecendo e, consequentemente, começa a manifestar a natureza divina da pessoa. Ou seja, harmoniza-se com tudo e com todos. Então, é muito comum muitas pessoas que ingressaram na Seichonoye, quando tiveram o primeiro contato com a Sutra Sagrada, já na revelação divina, começaram a chorar. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Tudo será teu amigo. Sendo amigo, nada poderá causar dano. Então, é isso que nós devemos transmitir para o nosso antepassado. Então, você fez a pergunta. Então, evocar o sobrenome do pai, sobrenome da mãe, sobrenome do marido, sobrenome da sogra. O da mãe e da sogra quando eram solteiras, tá? Para não colocar o sobrenome incorporado do marido. Então, após evocar, fazer oração Pai Nosso 3, 4 vezes, o que seja, mais ou menos, e isso tudo para que ele não fique com aquela repulsa, com aquela aversão. É outro ensinamento, eu não conheço esse ensinamento. Então, faz a oração Pai Nosso, que com certeza 99% eram cristãos, ou eram católicos, ou eram evangélicos, mas eram cristãos. Então, conhece a oração Pai Nosso. E depois explicar que a Sutra Sagrada que vai ser lida é da filosofia Seichonoye. E a filosofia Seichonoye, ela não é baseada nem do cristianismo, nem nenhuma religião do cristianismo, nem do budismo, nem do shintoísmo, nem do espiritismo. Ela explica todas elas. É importante explicar isso, por quê? Porque em seguida será lida a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Como já foi feita a oração Pai Nosso, a pessoa, eventualmente aqueles que tinham uma certa repulsa, eu estou traindo meu Deus, é outro. Não existe outro Deus. Deus é um só. Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente é só um. Criador do Universo é só um. Embora tenha um nome diferente, mas o Criador é um só. Tá? Então, no budismo fala Buda, o iluminado, Amitabha, e no cristianismo fala Deus, e mesmo de uma forma que os índios chamavam de sol, que é luz, não somente os indígenas, mas também outros ensinamentos que também chamam de sol, porque Deus é luz. Mas, e aí é um detalhe também que o mestre escreveu: se você não gosta da palavra Deus, chame de luz, chame de o Criador Todo-Poderoso, Onipotente, é o mesmo ser. De Criador do Universo é um só. Então, após evocar o sobrenome respectivos, conforme eu mencionei, do pai e da mãe, quando era solteira, do sogro e da sogra, quando era solteira, aí explicar o que é a Sutra Sagrada. E digo o seguinte, por favor, ouça então que eu vou ler agora. Aí leia a revelação divina da grande harmonia.
aquilo que eu falei, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Terminada a revelação divina da grande harmonia, inicie a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. E também digo o seguinte, por favor, senhores e senhoras, chame de senhor e senhora, porque naquele tempo havia muita educação, era muito educado o pessoal, qualquer pessoa chamava de senhor e senhora, porque isso era transmitido de pai para filho. Hoje os pais não estão ensinando os filhos a falarem isso. Consequentemente, o nível de educação é totalmente inferior ao passado, quando se ensinava a educação verdadeiramente. Essa parte, muitas pessoas pensam que é da escola, não, são os pais que têm que ensinar. Obrigado, boa tarde, com licença, por favor, bom dia, boa tarde, senhor, senhora, então, mas chama tudo de você. Tem até pessoas que chamam Deus de você. Isso é a falta de respeito. Na oração Pai Nosso diz, santificado seja o vosso nome. Santificado é respeitado, reverenciado seja o nome de Deus. Então, chamar Deus de você não é um sentimento de respeito, de devoção, de reverência, né? Então, chame de Senhor. Em seguida, diga para eles acompanharem na oração que será feita em seguida. E faça a oração do perdão 20, 30 vezes, terminada, e peça para cada um pensar no outro parente, amigo, qualquer pessoa com quem ainda guarda ressentimento, porque enquanto ela não perdoar, esse antepassado não vão conseguir subir para o lugar mais iluminado, porque a mágoa impede isso. Não é coisa criada por Deus. Quando harmonizar, como Deus é amor, somente quando houver amor, harmonia, é que eles vão se libertar e sair lá do umbral, sair do purgatório e vão ser conduzidos para o lugar mais iluminado. Então, faça a oração do perdão 20 vezes, peça para cada um acompanhar, pensando nas pessoas com quem teve algum ressentimento. Terminada a oração do perdão, inicie a revelação divina da grande harmonia, ok? Ou então faça antes ou faça depois, mas faça. E depois dê a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Proceda dessa forma todos os dias sem falta. Pergunta número 2. Feminino, 67 anos, viúva. Peço orientação sobre o meu filho que joga muito videogame. Eu recomendo que leia o livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. Neste livro, eu coloquei no primeiro capítulo aquilo que estava no CD O Poder da Oração. O pretor José Adalto, que atualmente é o diretor-presidente da CEITONE, ele, antes de ser diretor-presidente, iríamos participar de uma reunião, e ele disse o seguinte: professor, sabe a primeira coisa que eu faço quando entro no meu carro? Eu falei, não tenho ideia. Eu pensei que ia falar, colocar o cinto de segurança. Ele falou, coloco o poder da oração, porque eu gosto muito desse CD. Aí ele falou assim, o senhor não poderia gravar um outro CD, complemento a esse CD? Eu falei, é uma boa ideia, porque existem muitos assuntos para falar sobre a oração. Mas eu pensei, gravar outro CD, se o CD está caindo em desuso, então eu não gravei, eu preferi escrever o livro e colocar no livro, no primeiro capítulo do livro, Oração Tem Força, Oração Tem Poder. Aliás, esse título, quem sugeriu foi o pretor José Adalto mesmo, porque ele falou que quando terminava a palestra do Poder da Oração, ele disse, o professor Heitor fala assim, a oração tem força, a oração tem poder. Eu já não lembrava mais que eu tinha falado essa frase. Então, continuando. Leia a oração, capítulo 1 da Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. Leia 10 vezes. 10 vezes. Não é só para ler uma vez, pensar que entendeu. Entender é uma coisa, mas guardar, a metodologia é fazer igual a tabuada. Nós guardamos a tabuada de tanto repetir a tabuada do 2, depois que aprendemos a tabuada do 2, aí passamos para a tabuada do 3. Repetir, até que hoje, qualquer pergunta que vier, qualquer necessidade de fazer uma conta,
6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Por que nós sabemos isso sem pensar, sem raciocinar, sem usar o dedo, sem usar a calculadora? Porque nós guardamos. E como é que se guarda? Repetindo, repetindo, repetindo. Então, a recomendação é essa. Repita, leia 10 vezes para entender bem e proceda da mesma forma o que está explicado nesse capítulo 1 do O Poder da Oração, que é sobre o poder da oração. Capítulo 1 do livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, que é a explicação do poder da oração. Pratique isso todos os dias. Não comece no primeiro dia, depois pare no terceiro dia ou no quarto dia, não. Faça isso todos os dias durante um mês. Todos os dias, religiosamente. Repetindo, veja o seu filho como filho de Deus, não como viciado em jogos. Ele é filho de Deus. Veja como filho de Deus. Para isso, repita 5.000 vezes. Você é filho de Deus, como se estivesse conversando com ele. Você é filho de Deus, é amar harmonioso. Você é filho de Deus, é amar harmonioso. Você é filho de Deus, é amar harmonioso. Você é filho de Deus, é amar harmonioso, é alegre, feliz. Você é filho de Deus, é filho de Deus. De tanto gravar, vai acreditar que ele é filho de Deus. Consequentemente, ele vai se afastar do videogame. Ele vai jogar de vez em quando, mas vai estudar também. Então, fique tranquila, confie nele, porque ele também é filho de Deus. Veja como filho de Deus, não como viciado em videogame. Ok? Então, repita isso 5.000, 10.000 vezes por dia, até automaticamente já sair que, quando pensar no filho, meu filho é filho de Deus, meu filho é filho de Deus. Aí, consequentemente, vai mudar totalmente o comportamento dele. Pergunta número 3. Feminino, 69 anos, viúva. Em um espaço curto de tempo, muitos familiares morreram e meu filho bebe muito. O que resolver? Bom, as pessoas morreram porque já haviam terminado a missão aqui na Terra. Alguns encurtam de uma forma não muito normal, acabam morrendo porque não se cuidou da saúde, ou então por causa de um acidente. Mas tudo isso também não é por acaso, não. Então, quando termina a missão, a pessoa regressa para o mundo espiritual. Regressa porque nós viemos de lá. Nós somos espíritos, nós viemos de lá, ganhamos um novo corpo, nós criamos um novo corpo carnal, que é a nossa moradia aqui na Terra, e consequentemente, quando chega o término da missão, nós retornamos para o mundo espiritual. Se na família, a senhora é viúva, se na sua família, ou na família do seu falecido marido, falecido carnalmente, havia alguém que bebia muito, então é importante não reprimir. Não pode beber, não sei o quê, não adianta dar bronca. Apenas tem que, conforme Cristo disse, dá ao que pedes. Ele está querendo beber? Coloca uma dose da bebida que ele gostava só no primeiro dia. Só no primeiro dia coloca uma dose da bebida que gostava e um copo d'água. Copo d'água todo dia é importante renovar. Mas a bebida só o primeiro dia, porque esse antepassado que gostava muito de beber, vendo que foi feita uma oferenda para ele, ele vai sentir muita gratidão por ter lembrado dele. E, consequentemente, ele não vai embora antes de terminar a leitura da sutra. Ele vai ficar presente, continuar presente, porque deram aquilo que ele gostava. E nisso, como em seguida ele vai ouvir as palavras da verdade, ele vai perder a vontade de continuar bebendo. Vai despertar. Porque começou a beber, por quê? Porque havia alguma tristeza. Alguma coisa triste no inconsciente dele. Ou porque acreditava que ele era descendente de Adão e Eva, ou acreditava que é filho da matéria, que nós somos matéria, que nós viemos do pó e que pelo pó vamos retornar. E isso daí é uma teologia que consta referindo-se ao corpo carnal. Corpo carnal, nós viemos de um óvulo fecundado. Esse óvulo fecundado foi multiplicando para 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, até formar 75 trilhões de células, que é o corpo carnal que nós temos hoje. Então, tudo isso é consequência de um óvulo fecundado. Esse óvulo fecundado, se ficar
se desidratado, ele se torna um pó. É nesse sentido que foi falado que pelo pó viesse e ao pó retornará. Que depois que a pessoa morre, todos os componentes do corpo vão se dissolvendo. Essa é a parte óssea que vai ficar. Mas o coração, fica tudo isso, você desidratar e você então, vai voltar a ser pó. Ou seja, vão voltar a ser átomos. Então, se na família teve alguém que bebia, essa pessoa, então você evocou, e ele comparece. Aí cada um está lendo a sutra. Ele não conhece a sutra, então por isso que é importante fazer a oração Pai Nosso e explicar o que é a sutra sagrada, que é da filosofia Seichonoye. Ela não é ramificação, não é seita de nenhuma religião, mas ela explica todas elas. E coloca um copo d'água também. No dia seguinte, só coloca água, a bebida não necessita mais, porque ele já entendeu, compreendeu e vai participar dos estudos diários. E depois, leia a Sutra Sagrada e faça isso todos os dias, tá? E todos os dias a Sutra Sagrada para os antepassados, ok? Pergunta número 4. Masculino, 58 anos, solteiro. Tenho conflitos familiares, desemprego e saúde, problemas de saúde. Como resolver? Bom, primeiro, harmoniza-se. Primeiro, estabeleça a ordem na família. A ordem, depois vem o progresso. A bandeira brasileira exprime isso. Ordem é harmonia. Em seguida vem o progresso. Os trens, os metrôs, andam porque tem uma harmonia entre os trilhos. Estão sempre em harmonia. Estão sempre paralelos. Se não estiverem em harmonia, estiverem assim, não tem condições de andar. Então, se existem assim, é porque existe harmonia, consequentemente, eles conseguem progredir, avançar. Então, faça isso. Escreva no papel, cartolina, sobrenome do pai, sobrenome da mãe, você é solteiro, e sobrenome da mãe quando ela era solteira. E evoque, chame-os, ó antepassado da família, e diga o sobrenome do pai. Aí depois diga, ó antepassado da família, e diga o sobrenome da mãe. Se quiser fazer, antes de iniciar tudo isso, o canto evocativo de Deus, é bom também. É bom porque tem gente que fala, estou chamando os antepassados. Não tem problema. Deus está presente, você vai ler a Sutra Sagrada para ele, então tem toda uma proteção divina. Evoque o sobrenome deles, faça o Pai Nosso, aí explica 3, 4 vezes, 5 vezes, e depois explica sobre a Sutra que você vai ler, que é da filosofia Seichonoye, que ela não é vinculada a nenhuma, não é uma seita de nenhuma religião, mas ela explica todas as religiões. Aí depois, leia a revelação divina da grande harmonia, e peça para eles ficarem atentos na revelação divina da grande harmonia. Aí, em seguida, recite a oração Pai Nosso algumas vezes também, e diga para cada um pensar no conteúdo que tem essa oração do perdão. E cada um pensar na pessoa com quem ainda guarda ressentimento. E isso daí, eles vão perdoar um ao outro se praticar 20 vezes, 30 vezes, recitar 20 vezes a oração do perdão e disser, cada um pense na pessoa com quem teve algum ressentimento, eles vão seguir isso daí e depois ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E é bom também ler a Revelação Divina da Grande Harmonia. E sobre o problema financeiro, faça essa oração para os antepassados diariamente, eternamente, enquanto estiver na Terra, vai fazer, ok? E também leia o livro Convite à Prosperidade, volume 1. Leia 10 vezes, 20 vezes esse livro. Ande com esse livro, carregue esse livro e pratique tudo que esse livro ensina. E imagine também você já empregado, já conseguiu um emprego. E outro detalhe, se você pensar no emprego, no último emprego que você teve, e você saiu de lá magoado, ressentido com algum colega ou um chefe, perdoe essas pessoas. Porque enquanto você não perdoar, você vai ter dificuldade para encontrar um novo emprego. Então é importante perdoar, ou seja, coloca em harmonia o seu interior, aí você vai progredir, vai conseguir um emprego tranquilamente. Pergunta número 5. Masculino, 74 anos, não mencionou estado civil.
Estou em depressão há 3 anos. Melhorei com o tratamento, mas ainda não recuperei a minha disposição. Passo muito tempo em casa e também tenho glaucoma há mais de 20 anos, com perda de visão periférica. Pergunto se há relação de cegueira com a minha avó. Não sei o que aconteceu com sua avó. Sua avó tinha problema de visão? Se teve, pode ser influência da avó também. Agora, pelo visto, você não está indo visitar o túmulo antepassado. Precisa fazer isso todos os anos. Se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, cidade grande, e o túmulo dos seus antepassados é daquele de alvenaria de construção, eu recomendo que vá Dia dos Pais, Dia das Mães e Finados. Por quê? Porque está tendo muito assalto em cemitério. E Cristo deixou bem claro, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ou seja, devemos ser simples como a pomba, amor, mas prudente como a serpente. Então, usando a sabedoria, por que ir normalmente em dia comum para quem vai visitar o cemitério que tem alvenaria, construções? As pessoas que estão com má intenção, eles se agacham, ficam escondidos e depois assaltam. Então, é bom evitar isso daí. Então, só vai em dia de finados, ou véspera do dia de finados, dia dos pais, ou véspera do dia dos pais, o dia das mães, ou véspera do dia das mães. É quando o cemitério está cheio, então tem mais segurança, não acontece o assalto lá, quando está lotado. Então, faça isso, lave a superfície, acenda a vela e coloque um vaso de flores natural de preferência, ok? Mas não leia assunto no cemitério, leia assunto em casa. E você que fez a pergunta não mencionou o estado civil, porque tem alguma coisa que não quer, está com um certo receio de falar. É divorciado, ou está em desarmonia, alguma coisa assim. Bom, de qualquer forma, já que omitiu essa parte, leia lições para o cotidiano e pratique o que ensina lições para o cotidiano. Pratique 30 vezes por dia para sua ex-esposa. Acredito que tenha uma ex-esposa. E ficou muito magoado, teve muita briga com ela. E com a atual esposa, se ainda tem algumas coisas algum ressentimento, faça também oração de perdão para ela, tá bom? 30 orações de perdão para a primeira, 30 para a atual. Todos os dias, até sentir muita gratidão por elas. Isso na parte da manhã. E na parte da tarde, vai repetir, compre um contador digital 10 mil vezes por dia, obrigado, 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 obrigado. Quando estiver andando, estiver dirigindo, obrigado, obrigado, obrigado. Ou seja, sentimento de gratidão pela ex-esposa e atual esposa. Não fique pensando só vendo defeito, não. Defeito, todo mundo tem um defeitinho, então cada um deve corrigir o seu defeito. Lembrando daquele provérbio chinês, antes de você sair de casa para consertar o mundo, dê 3 voltas na sua casa. Veja se, antes de consertar o mundo, se a sua casa, dentro de você, não precisa ser melhorado, estar em harmonia. Então, consequentemente, nós não vamos mais reclamar, nem ficar vendo defeitos alheios. E leia o livro Iluminando Seu Caminho. Esse é o segundo livro que eu escrevi. No momento eu não falo para ler meu livro, mas eu estou agora falando sobre isso, porque na sua pergunta, está em depressão e tem glaucoma há 20 anos. Estou citando Iluminando Seu Caminho, porque nesse livro eu inseri um registro, um relato de experiência de uma senhora que tinha glaucoma nos 2 olhos, estava com a cirurgia marcada, e ela foi visitar os jazigos da família, que fazia mais de 20 anos que não visitavam, viajaram mais de 600 quilômetros, quando chegaram dentro da área do cemitério, ela ficou curada do glaucoma. Então, glaucoma pode ser consequência da pessoa que é muito crítica, ou então de túmulos que não são visitados, túmulos antepassados da família que não são visitados. E em casa, não leia no cemitério, leia a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade para os antepassados. Lembrando que se teve a primeira esposa e teve filhos com ela,
é importante que inclua antepassado da primeira esposa também, porque são antepassados dos seus filhos. Então, se acontecer isso, não deixe de colocar os antepassados da primeira esposa. Pergunta número 6. Feminino, 70 anos, viúva. Qual a causa da incontinência fecal? É possível curar? Sim. Você não nasceu com esse problema. Se apareceu depois, é possível curar. É só mudar a mente. A incontinência fecal é a perda involuntária de fezes e gases. Então, normalmente, quem tem problema de fezes e gases, incontinência, é que anda resmungando muito. Talvez hoje, na segunda parte, eu vá falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, caso não dê tempo de falar, então procure agradecer 10 mil vezes por dia. Se estiver pensando, criticando alguém mentalmente, ou estiver resmungando, para e pensa, não, eu tenho que agradecer, obrigado, 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 obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela saúde que eu tenho, obrigado pela casa que eu moro, obrigado porque eu tenho condição de me alimentar, obrigado porque eu tenho olhos, obrigado porque eu tenho ouvido, obrigado porque eu posso respirar, tantas coisas para falar, obrigado, obrigado, muita gratidão a Deus. Imagine uma pessoa que é cega. O professor Seito, ele escreveu sobre isso num dos livros dele. Imagine uma pessoa que é cega. Faça o seguinte, meia hora, você fecha os olhos, ele não abre os olhos, vai fazer tudo pelo tato. Você vai bater na parede, vai tropeçar em algum sapato que está no caminho, aí você vai dar valor para o cego, para aqueles que têm vista. Graças a Deus você não é cego, então, graças a Deus, você abre o olho, você vê tudo, tudo. E outro caso que aconteceu, está também no livro do professor Seito Taniguchi, uma mulher que estava com depressão, ela era viúva. Ela entrou em depressão assim que o marido faleceu. E sempre depressiva, umas amigas falaram, olha, vá ajudar alguém, faça caridade, aí você vai sair da depressão. Não fique somente no seu pequeno eu, somente almoçar, acordar, dormir, assistir televisão. Não, faça alguma coisa, um bem por dia que seja. Aí essa amiga falou, vai ajudar alguém, vai lá se apresentar, se oferecer para ser voluntária na clínica de olhos, por exemplo. Ela foi. Chegou na clínica de olhos, no primeiro dia, entrou uma mulher e falou, muito bom dia, muito obrigado, abre essa janela para a gente ver esse sol bonito que está lá fora. Ela abriu a janela, olhou para a mulher, ficou estupefada. Que, meu Deus, ela é cega e está falando em abrir a janela para ver a paisagem bonita. Eu tenho olhos, não estou vendo essa paisagem bonita. Eu tenho olhos, não estou vendo, porque meus olhos estão fechados. Eu não estou vendo essa parte bonita, só estou vendo a parte triste, porque o marido faleceu. Então foi quando ela despertou o sentimento de gratidão. Muito obrigado, porque eu tenho olhos, muito obrigado, muito obrigado. Então, você que fez a pergunta, comece a agradecer. E não resmungue, não reclame. Veja o lado bom. Mas eu não sou feliz. Então você trocaria de casa com uma pessoa que mora no Haiti, que mora lá no interior da África, que mora lá em qualquer outro país que está com muita dificuldade, na Coreia do Norte, por exemplo, que o pessoal até passa fome. Não. Então, graças a Deus, você mora no Brasil. Você mora no Brasil, graças a Deus. Então, agradeça o fato de morar no Brasil. Agradeça porque você tem olhos. Obrigado, agradeça, muito obrigado. Agradeça que você tem uma família, uma casa para morar. Você não está passando fome. Muito obrigado, agradeça. Tanta coisa para agradecer. Que você toma água boa, pura. Tem lugares que não tem água. Se você for no México, por exemplo, na capital é difícil a água boa. E em Lima, por exemplo, também não tem água boa, pura, porque não chove, porque não chove lá. Então eles pegam água, por exemplo, para lavar o carro também. Eu estive lá várias vezes,
E eu vi assim, fiquei uma vez observando, estava no hotel lá, estava tomando café, aí dá para ver a rua. Aí fiquei olhando assim, um senhor lavando os carros. Era aquela lata de óleo de 20 litros, aquilo lá, a mesma água, ele lavava 8, 10 carros, porque não tem água. Água é muito cara, porque a água que tem lá, algumas poucas eram que vinha das cordilheiras, mas isso também estava ficando escasso. Então era reaproveitado, reutilizado, por falta de água, porque não chove. Então, graças a Deus, você tem tudo isso. Agradeça, agradeça, agradeça. E leia uma oração da verdade em orações, e em seguida, faça a meditação Shinsokan. Aí você vai estar bem concentrada para meditar já porque o conteúdo da verdade em orações te deu essa harmonia, essa espiritualidade, coisa maravilhosa. Aí começa a fazer o Shinsokan. Em outro horário, leia assuntos para os seus antepassados. Aliás, até recomendo que faça a primeira coisa, assunto para os antepassados. E também visite os jazigos do seu marido falecido, lave, leve flores, agradeça pelo período que vocês conviveram juntos, desde a época do namoro, do noivado, o dia que ele te deu um presentinho, você retribuiu, o dia que ficou noiva, tudo isso começa a agradecer ao seu ex-marido, ao seu marido que faleceu, agradeça os filhos, aos genros, às noras, aos netos, obrigado, obrigado, obrigado. Agradeça o ar que respira, agradeça a luz que você vê, né? Faça o seguinte, assim que você lavar o jazigo, não leia a sutra lá, leia a sutra em casa, todos os dias para os seus antepassados. Chegando em casa, leia a sutra sagrada. Depois de ler a sutra sagrada, reserve 15 minutos para você agradecer o período que conviveu com o seu marido. Ou então pode agradecer diante do túmulo dele mesmo. E também leia o livro Assim se concretize o bem. Atente-se na página 197, onde o mestre fala sobre o intestino. Aí você vai analisar que o seu humor tem que ser mais leve, mais agradável. Não fique assistindo novelas que só tem briga, não fique assistindo programa policial que só tem coisa trágica. Então, leia livros bons, pega o livro da Cintia, tanto livro bom, e vá assistir um seminário numa academia de onde você mora, mais perto que você mora, ok? Pergunta número 7. Feminino, 69 anos, casada. Ando nervosa pelas ações do meu marido. O que posso fazer? Você tem duas opções. Ver o lado negativo dele ou ver o lado positivo. Se você ver o lado negativo, você vai ficar irritada. Se você ver o lado positivo dele, você vai ficar contente. É a mesma coisa que eu cito esse exemplo. Se você gosta de viajar, e numa viagem, seu marido está dirigindo, do lado direito tem uma paisagem bonita, do lado esquerdo tem um lixão. Você vai ficar olhando só para o lado esquerdo que tem um lixão, ou vai preferir ver a parte bonita que tem a paisagem? Então, veja sempre o lado bom da pessoa. Assim como gosta de ver a parte bonita da paisagem, veja a parte boa do seu marido. Comece a pensar nas coisas, pequenas coisas, um gesto que ele te ajudou, que ele fez, um gesto que ele te ajudou a uma coisa, lavou a louça, ou limpou a casa, alguma coisinha boa que ele fez. E pense nisso e fala, obrigado, 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 obrigado. Obrigado que ele é trabalhador, muito obrigado, muito obrigado. Nunca deixou faltar nada. Ele não fica em bar bebendo o dia todo. Agradeça, agradeça, agradeça. Veja o lado bom. Aí depois, não critique nem em pensamento o seu marido, tá? Só veja o lado bom e fala obrigado, 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 obrigado. Experimente fazer. Compre um contador digital. Experimente fazer obrigado 10 mil vezes por dia. Obrigado, 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 obrigado. Na frente uma foto dele. Ou só imagina que ele está na sua frente. Obrigado, 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 obrigado. Você é filho de Deus, amável, harmonioso. Você é filho de Deus, amável, harmonioso. Muito obrigado, 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 obrigado. Você é um bom marido. Muito obrigado, obrigado, obrigado.
Todos os dias repita 10 mil vezes por dia. E leia lições para o cotidiano. E faça 40 vezes por dia oração do perdão para o seu marido. E 10 mil vezes por dia o agradecimento. E outro detalhe. Assim que você escovar os dentes, fique na frente do espelho, feche a porta e sorria para o espelho. Fala, eu sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz. 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 Até conseguir ver o sorriso natural. Todos os dias. Nem precisa falar nada para o seu marido. O seu marido vai falar com você. Oh, você está diferente. O que você faz? Eu estou te agradecendo, querido. E dá um beijinho nele. É muito bom, tá bom? Então, terminamos a primeira parte, perguntas e respostas. Quem deseja fazer perguntas, não é escrevendo no chat, não. É para escrever no e-mail estudoaverdadedavida@sni.org.br. estudoaverdadedavida@sni.org.br. E faça a pergunta lá, não ocultando idade, sexo e estado civil, ok? E quem quiser uma orientação pessoal, vá na sua regional que você mora mais perto, ou então, se você mora em São Paulo e quiser vir na sede central, pode vir aqui na sede central e vá para o departamento de orientação pessoal. Entrando assim, tem uma rampinha pequena, já entra naquela porta, lá do direito é o departamento de orientação pessoal. E diga que gostaria de receber uma orientação pessoal e que, se não fizer questão de que escolher o nome do preletor, então o preletor que tiver, a preletora que tiver lá, vai te atender numa salinha específica para orientação pessoal. Com vidro, tudo por dentro, fechado, que é confidencial, ninguém precisa saber do problema que está falando lá dentro. E, caso queira comigo, então precisa agendar pelo telefone operadora 11, telefone 5014-2258, ok? Você que está na melhor fase da sua vida, estamos aqui para convidá-los a participar do seminário da terceira idade, que ocorrerá na Academia de Ibiúna, no dia 22 de agosto, num sábado, e venham para serem mais felizes ainda. Venham participar, todos estarão lá presentes, felizes, em harmonia. Vamos aprender juntos. Viver com saúde, com alegria, gratidão e entusiasmo. Venha! Seminário da terceira idade na Academia da Seitonoye do Brasil, em Ibiúna. Venham participar e passar um dia muito feliz e alegre. Será um dia assim inesquecível, com muita alegria, muita emoção. Vai ser um dia que todos vão sair de lá preenchidos com a mensagem do amor de Deus. Será um dia de alegria, de aprendizagem, de muita união e muita felicidade. Muito obrigada! No dia 22/8, nós estaremos fazendo um bate-volta São Paulo e Ibiúna e com certeza passaremos um dia de muita alegria. Prepare seu coração para momentos de reflexões, música, dinâmicas e muito crescimento espiritual. Venha! Seminário da Terceira Idade, dia 22 de agosto, na Academia de Treinamento Espiritual da Seitonoye de Ibiúna. Mais informações pelo WhatsApp 11 5014 2234 ou 5014 2257. Muito obrigado. Vamos para a parte 2. E começando pelos abraços. Abraço para Belo Horizonte, Zilda Antônia. Paraná, Guarapuava, João Marcos Zanin. Primeira é Belo Horizonte, Zilda Antônia. Guarapuava, João Marcos Zanin. Campo Grande, pretora Cida Colombo, mãe da pretora Yara. Goiânia, pretora, foi delegada também, Ana Gomes de Oliveira. Belo Horizonte, Juliette Coelho. Campinas, Linete Gomes. Timbó,
Pretor PPP, Pedro Paulo Prades. Um abraço, Pedro. SP Santana, Toshiko Mafuco. Cotia, Neide Satsui Higa. SP Pinheiros, Pedro Kawanishi. Segundo Pedro hoje. Pedro Kawanishi. Capital, Eliana Moura. Goiânia, Fátima Bernardes. SP São Paulo, Maria Flora Cunha. Curitiba, Yolanda Furlaneto. Campinas, Vivi Pedro. Então, vamos para nossa reunião de estudos. Alguém fez uma pergunta onde farei uma palestra em São Paulo. Já que me perguntaram, então eu tenho dia 16 de agosto, agenda 16 de agosto desse ano, começando às 14 horas e terminando às 18h30, estarei orientando o seminário da luz em Regional Pinheiros. Mas não vai ser em Pinheiros, mas vai ser próximo, perto da Regional, em Taboão da Serra. Mas não chega 14 horas você não vai achar lugar para sentar. Então, é bom chegar bem antes, uma hora antes, e procurar um lugar para sentar. Fica no Teatro Carlos Drummond de Andrade, Semur, Praça Nicola Viverecchio, 334, Jardim Bom Tempo, Taboão da Serra. Para informações, telefone operadora 11 3815 2891. Repetindo, operadora 11 3815 2891. E outro telefone, operadora 11 3815 2218. Operadora 11 3815 2218. Ok? Então vamos para a verdade 2, página 71. Quem vive o agora eterno não precisa ter pressa. Essa pressa que o mestre está falando é aquela afobação, aquela ansiedade. Não precisa de agir dessa forma. E tem gente que tem pressa, mas a história do coelho e do camelo. Lembra? É uma fábula que os japoneses gostam muito da coelho e o camelo apostaram uma corrida. Aí deram o sinal de partida. O coelho correu e a tartaruga, aquele passinho lerdo, demorava. O coelho, vendo que a tartaruga andava muito devagar, ele resolveu tirar uma soneca. E tirou uma soneca para descansar. Só que quando ele acordou, a tartaruga já tinha passado. Então, quem tem pressa come cru. E quem tem pressa age igual ao coelho. No fim, é melhor devagar e sempre. E quem vive com pensamentos de aquela ansiedade, que tem muita pressa, geralmente gera ansiedade. E a ansiedade gera pensamentos negativos. Então, uma mãe que está esperando o filho voltar da escola, e o filho não chegou, ela começa a pensar negativamente. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa para ele não chegar na hora. Será que foi atropelado? Aí começa a imaginar coisa negativa. Isso não é bom. Então, pense sempre que o filho está abençoado, protegido por Deus, todos os dias assim que ele sai de casa. E não fique imaginando coisas negativas. Só pense na coisa positiva. Não pense naquilo que não quer. E quem vive com pensamento negativo acaba acontecendo. Quem planta, por quê? Porque nós somos regidos pela lei da causa e efeito. Quem planta, colhe. Quem dá, recebe. Se ficar imaginando coisa negativa, acaba acontecendo coisa negativa. Aí depois fala, tá vendo como aconteceu? É porque você imaginou. Então, por isso que eu falo muito, para não assistir programa policial, não assistir novela que sai briga, se assistir uma novela, sim, pura, bem infantil, proibido para 0 anos, abaixo de 0 anos. Então, aquela que qualquer um pode assistir, mas não aquelas que saem briga, discussões, não sei o quê. Ok? Então, esse detalhe aqui que eu mencionei, na página 71, quem vive apressado não precisa ter pressa. Quem vive agora o eterno não precisa ter pressa. Aí no texto mete o seguinte: não se deve ter pressa. A mente apressada provoca atritos, destrói objetos
e causa perda de fôlego no meio do caminho. É isso que acontece mesmo. É assim na empresa e também no mercado de ações. A enfermidade física também se origina da mente apressada. Tem gente que tem muito apressada, e sai correndo. De repente não viu uma casca de banana na calçada, escorrega e cai. Ou então pisa em cima de uma tampinha de plástico, desliza e cai. Mas quando vai devagar, está olhando. Ou então, aquela piada de um rapaz andando com um gago. Aí o gago, você viu? O quê? Aquela paisagem. Eu vi. Aí novamente o gago. Você viu? O quê? O pássaro. O pássaro voando, o azulão. Aí eu vi. E qualquer coisa. Você viu? Ele perdeu a paciência. Aí chegou na quinta vez que ele falou, você viu? Eu vi. E por que você pisou? Por que você pisou? Na empresa que eu trabalhei, onde eu me aposentei, o refeitório era longe da onde ele trabalhava. Então, nós tínhamos que caminhar 1 quilômetro, mais ou menos, para chegar no refeitório. Mas a comida era excelente, então valia a pena esse esforço. Aí um dia o colega falou, aqui, onde nós trabalhamos, temos que ser humildes. Eu perguntei, por quê? Porque se você não olhar para baixo, você vai pisar no cocô de cachorro. Então tem que ter humildade, baixa a cabeça, nesse sentido que ele falou. Então, doença como asma, continuando o texto, asma, moléstias que originam da mente apressada, provocam falta de ar, e a diarreia crônica tem como uma das causas psicológicas. Digo uma das causas, porque tem outras causas que também causam a diarreia. A mente apressada. Então, teve uma pergunta hoje também, de uma pessoa que tinha defecava constantemente. Então, esse sentimento de pressa também gera isso também, ok? Então, gera muito esse problema de defecar, urinar constantemente. Então, que se somam, provocam o aparecimento de enfermidade, a mente apressada provoca o aparecimento de enfermidade. Mas então, quando você fica calma, tranquila, por exemplo, meditação Shinsokan. Se você for fazer com pressa, você não sente a palavra por palavra. Eu, nesse momento, deixo o mundo dos 5 sentidos, esse mundo que nós captamos com 5 sentidos corpóreos, e entramos no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem, mundo celestial, mundo absoluto de Deus. Imaginando que nós estamos no mundo celestial, no mundo de Deus. Imaginando isso, aí aqui onde estou, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. Repete 5 vezes, 6 vezes. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. E depois, em seguida, é o oceano de infinito amor de Deus. Imaginando o mundo amor de Deus, muito amor de Deus, que você está nesse mundo celestial, é amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, porque Deus não criou morte. Não existe morte. No mundo celestial, não. Só existe vida. Esta é a realidade. Aqui na Terra, aqui existe a morte carnal, física, mas o espírito regressa de onde ela veio, que veio do mundo espiritual, regressa, ganha um corpo, esse corpo, quando termina a validade, ou seja, após cumprir a missão, ele regressa, o espírito volta para o mundo espiritual. É assim que funciona para todo mundo. E depois continua, é o oceano da infinita provisão de Deus, é o oceano da infinita provisão de Deus, repete 5 vezes, é o oceano da infinita alegria de Deus, infinita alegria de Deus, o oceano da infinita harmonia de Deus, infinita harmonia de Deus. Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Esses 6 atributos divinos, você repete 5, 6 vezes, é o oceano da infinita sabedoria de Deus, infinito amor de Deus. Aí você já vai sentir uma paz interior, paz interior. A sua mente fica com aquela calma, tranquilidade. Aí começa a sentir Deus dentro de você. Quando você fala, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, inspira o ar, imaginando a vida de Deus fluindo para dentro de você. Aí você prende o ar e respira e diga assim, Deus está aqui, é Deus que está em mim. Deus, a vida de Deus está dentro de mim. A vida de Deus é minha vida é vida de Deus, minha vida é vida de Deus. Eu sou vida perfeita de Deus. Eu sou vida harmoniosa de Deus. Eu sou vida pura, imaculada,
sagrada de Deus. Sim, Pai nosso que está no céu é Deus. Cristo ensinou isso de outras palavras. Santificado seja o vosso nome. Respeitado, amado, reverenciado seja o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino, que venha o reino de Deus. O reino de Deus não tem guerra, não tem miséria, não tem sofrimento, não tem doença, não tem nada. É puro, sagrado, só existe harmonia, alegria, muita sabedoria, muito amor. E que venha o reino de Deus aqui na terra como já existe no céu. O pão nosso de cada dia. O pão nosso, que pão nosso é esse? Pão francês, pão de forma? Não, é a vida de Deus que nos dá. Deus, esse pão nosso, significa Deus está dando, de nos dar essa vida. Essa vida, ele faz um milagre de transformar aquilo que nós alimentamos, se transforma em sangue que vai correr pelas nossas veias. Esse milagre está dentro de nós. É a vida de Deus que já faz sabiamente toda a separação. Onde tem proteína, vitamina, fica no nosso corpo. Onde não tem, já não tem necessidade, nós expelimos. Então, é isso que nós vamos fazer, compreendendo, sentindo que Deus está em mim. Eu estou em Deus. Minha vida é pura, sagrada, imaculada de Deus. Minha vida é perfeita. Sim, Deus não erra. Deus não comete erro. Então, todo mundo tem vida perfeita de Deus. Nós temos a vida perfeita de Deus. Pense nisso e veja como a sua saúde vai melhorar. Se você ficar só pensando, minha saúde não sei o quê, minha saúde não sei o quê, a saúde vai piorar. Mas eu lembro que quando eu tinha meus 8 anos de idade, eu estava com dor de cabeça e brincando com meus amigos. Aí um dia eu falei, olha, esqueci da dor de cabeça, a dor de cabeça desapareceu. Exatamente. Quando para de pensar na doença, a doença vai embora. Então, para de pensar em outras coisas, fique pensando sempre com a mente calma, tranquila, e sempre procurando fazer o bem para alguém. Então vamos para outro texto. Página 71. Manter sempre a mente alegre. Manter sempre a mente alegre. Mantenha sempre a mente alegre, porque isso faz com que nós tenhamos sempre uma vida alegre. Se você mantém sempre pensamento triste, sempre pensando num fato triste que aconteceu no passado, você já sofreu com esse fato. E por que vai lembrar uma coisa triste e trazer para o presente uma coisa que já passou? Passou, passou. Pensa no agora. Não fique pensando na coisa que não quer. Se você não quer que aconteça mais, então não pense nele. Simplesmente agradeça. Obrigado, obrigado. Você já me ensinou alguma coisa. E pense naquilo que você deseja. Tá? A verdade é 38, no começo, quando nós estudamos, pense, o mestre escreveu lá, pense naquilo que você deseja, não pense naquilo que você não deseja. Então não pense em coisa negativa, triste, doença, supérflua, não, nada disso. Só pense no amor, na gratidão e tanta coisa maravilhosa que você tem. Pense dessa forma. E outro detalhe, na página 72, não se deve julgar as pessoas, não se deve julgar nem amaldiçoar as pessoas. Não se deve julgar nem amaldiçoar as pessoas. Então, quando a pessoa julga e está amaldiçoando, veja, tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, como nós somos regidos pela lei do karma, volta para a gente. Se você desejar o mal para outra pessoa, nós estamos plantando o mal para alguém. Mas, como a causa é o nosso desejo que a pessoa sofra, aquilo volta para nós. É a mesma coisa que a pessoa está resfriada, está gripada, olha para cima e guspa. Volta para ela, volta para ela. Não é? Então, não deseje mal para os outros, deseje o bem, deseje o bem. Quando a pessoa deseja o bem para o outro, aquilo volta para ela. Lembrando, gosto de contar esse caso do que o mestre escreveu. Ele fala assim, no passado houve um senhor chamado Fukumatsu Taniguchi. Era irmão da minha avó. Era muito bonzinho, mas era muito pobre, mas tinha um coração enorme. Fazia caridade, ajudava todo mundo, todos os dias, todas as pessoas que pediam ajuda, ele ajudava. Limpava tirava a neve das calçadas do vizinho, fazia oração na casa das pessoas.
era pobre, mas muito querido. Aí um dia, um senhor rico, vendo o senhor Fukumatsu passando frio, estava frio, ele só com a camisa, ele deu para ele um casaco bom, rico, caro. E 2 dias depois ele encontrou o senhor Fukumatsu e perguntou: senhor Fukumatsu, eu não lhe dei um casaco? Sim, senhor, muito obrigado. Mas por que o senhor não está usando? Oh, me perdoe. É que eu encontrei uma pessoa mais pobre do que eu vi que ele está passando frio, eu dei para esse, dei esse casaco para essa pessoa. Aí o mestre fala: essa generosidade desse meu tio-avô está dando sorte para os seus descendentes. Por isso que nós temos muita sorte. Porque no passado houve uma pessoa que plantou coisas boas. Então, ela está colhendo. Se ela não colheu toda a coisa boa que ela plantou, vai ficar para quem? Para os filhos, para os netos. Então, essas coisas boas não se perdem. Tudo que você fizer para o bem, desejar o bem para a pessoa, você já está plantando uma coisa boa para você. Automaticamente isso acaba acontecendo. Porque nós somos regidos pela lei da causa e efeito. Deus não castiga ninguém, mas a lei da causa e efeito, quem planta colhe, quem dá recebe, é uma forma da pessoa se policiar por si mesmo. Se a pessoa quer ser feliz, faça alguém feliz. Consequentemente, você está plantando a semente da felicidade para você também. Ok? Então, vamos continuar. Paremos com murmúrios e lamentações. Paremos com murmúrios e lamentações. Pare de reclamar, pare de resmungar, pare de criticar. É o que eu falei agora há pouco, né? Se você ficar reclamando, criticando, pare de murmurar, pare de reclamar. Então, se você fica só reclamando as coisas, ninguém gosta. Até fala, de vez em quando eu brinco assim, quem gosta de viajar? Um monte de gente levanta a mão. Tá bom. Você vai ganhar passagem, você vai viajar, por exemplo, para algum estado do Brasil, e vai de carro. Só que do seu lado, vai uma pessoa que só reclama, só resmunga, só reclama. Aí eu falei, eu prefiro ficar em casa. Prefiro ficar em casa do que ficar ao lado de uma pessoa que reclama. Então, não deve ficar reclamando. Reclamar é atrair a coisa negativa também. Por isso, pense naquilo que você deseja. Não pense naquilo que você não deseja. Ok? Pare de reclamar e agradeça. Pare de reclamar e agradeça. Veja quantas coisas boas você pode ter se você não reclama. Veja o lado bom. Veja o lado bom. E também esse detalhe que você passa a ter pensamento de coisa boa, tudo isso vai se transformando no seu ambiente bom e agradável. Observa que pessoas que foram para a academia assistir o seminário, volta diferente. Volta vendo o lado bom das pessoas. Porque assim aprendeu nas palestras na academia. Ficou o dia inteiro assistindo palestras, relato de experiência, cantando hinos, ouvindo até teve a recreação, ginástica, treino do riso, tudo isso é feito na academia. Então a pessoa volta feliz, volta com o rosto diferente. Então o que aconteceu também, esse fato que aconteceu na academia de Santa Tecla, Rio Grande do Sul, seminário em espanhol, tinha uma senhora da cidade de Jujuy, norte da Argentina, bem norte da Argentina, perto divisa com a Bolívia. E lá tem uma cidade chamada Jujuy. Foi lá uma senhora de Jujuy, e quando voltou, nem os familiares estavam reconhecendo. Você é a nossa irmã, da nossa família, rosto totalmente diferente. 4 dias que ficou participando do seminário, 4, 5 dias na academia de Santa Tecla, Rio Grande do Sul, só ouvindo coisa boa, sorrindo, agradecendo. Então ela voltou com fisionomia diferente. Então por que não manifestar uma fisionomia agradável? Às vezes não precisa ser bonita, mas transmitir harmonia, transmitir paz, alegria, é isso que importa. É isso que é um bem-estar muito importante. Fazer isso todos os dias, ao acordar,
Repita 30 vezes: eu sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou bondoso, sou dócil, sou alegre, sou feliz. Repita essa frase: sou filho de Deus, sou amável, sou bondoso, sou compreensivo, sou dócil, sou alegre, sou feliz. Repita 30 vezes: sou filho de Deus, sou amável, sou bondoso, sou agradável, sou alegre, sou feliz. Sou filho de Deus, sou amável, sou bondoso, sou compreensivo, sou dócil, sou alegre, sou feliz. Repita isso 30 vezes. Assim que acordar. Antes de dormir, repita mais 30 vezes também. Se você repetir antes de dormir e repetir assim que acordar, aquilo vai ficar gravado subconsciente. Então, aquele hábito que você tinha de resmungar, de reclamar, vai desaparecer totalmente. Você só vai ver o lado bom e vai sorrir. E depois, quando for escovar os dentes, fique a porta fechada e repita isso na frente do espelho. Sou filho de Deus, sou alegre, sou feliz, sou filho de Deus, sou alegre, sou feliz, sou alegre, sou feliz, sou alegre, sou feliz. Graças a Deus, sou alegre, sou feliz. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Tanta bênção, tanta bênção. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agradeça, agradeça constantemente, ok? Muito obrigado. Você sabia que prosperidade, saúde e felicidade já estão ao seu alcance, esperando por você? Chegou o Seminário da Luz 2026, um grande encontro promovido pela Seichonoye do Brasil, especialmente preparado para quem está iniciando no ensinamento e também para que toda a família participe em conjunto. Ao longo do seminário, você vai aprender a transformar seu lar em um espaço de harmonia e alegria, a compreender as leis mentais e a manifestar no dia a dia sabedoria, amor, prosperidade e ainda presenciar histórias de pessoas que transformaram suas vidas, colocando esse ensinamento em prática. O evento conta com a orientação de preletores da sede internacional e inclui um momento muito especial, a meditação Shinsokan de oração mútua, onde todos se unem para orar uns pelos outros. Sua presença neste evento pode ser o início de uma grande transformação. Confira o local mais próximo de você. Acesse sni.org.br. Seminário da Luz 2026. Esperamos por você! Quando foi a última vez que você parou e se lembrou de quem você realmente é? A vida cobra tanto, comparações, exigências, expectativas. No meio de tudo isso, muitas mulheres se perdem de si mesmas, da sua própria essência, da sua natureza divina. E se você pudesse resgatar a certeza de que dentro de você existe uma fonte inesgotável de amor, força e plenitude? Na correria do nosso dia a dia, nós deixamos muitas coisas de lado, a nossa essência feminina, né? Eu digo que esse momento que você vem para a academia participar de um seminário, você está voltando para a sua essência, você tem essa oportunidade de voltar para essa essência feminina que é amorosa, que é acolhedora, né? Tudo isso você aprende. Quando você for convidada para participar de um seminário, de um curso, venha, porque é uma grande oportunidade de crescimento, né? E também nunca perca a oportunidade de convidar mais pessoas, né? Porque se é bom pra gente, vamos convidar as pessoas também para que elas venham ser felizes como a gente. Muito obrigada. Você está convidada para o seminário Mulher Feliz, Eu Sou. Um espaço de reencontro com a sua essência. Desperte sua consciência, fortaleça sua fé, cultive a felicidade que já existe dentro de você. Porque mulher feliz, eu sou. Essa é uma afirmação. É quem você é. Venha despertar a mulher plena que você sempre foi. Inscrições abertas. Garanta sua participação acessando sni.org.br ou procure uma regional da Seichonoye mais próxima de você.